Olá, olá, bem-vindos a mais um Causcast, o espaço de fritação de ideias do grupo Consumoteca. E calma, né? Para quem está acostumado a ouvir a gente aqui, me ouvir abrindo esse episódio, já está estranhando. Cadê a voz do Michel Alcoforado? Hoje eu estou aqui numa edição extraoficial, gravada no dia 15 de maio. A gente não costuma dar data aqui dos nossos podcasts, mas nesse momento é importante. Porque estou eu aqui com Carmela Moraes, para a gente falar de um momento de mundo importante que a gente está vendo, delicado, complexo, onde a gente está passando por um mix de sentimentos. E às vezes a gente precisa sentar e tentar elaborar um pouquinho melhor as coisas, né? Como esse é um podcast que se dedica a ajudar a gente a traduzir um pouco do que está acontecendo na cultura, traduzir sensações, traduzir fenômenos de comportamento, a gente não poderia ignorar, deixar de falar sobre o que está acontecendo hoje no nosso país, sobretudo no Rio Grande do Sul. A gente está vivendo hoje a maior catástrofe climática já vivenciada, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil também, quando a gente olha o impacto de afetados. Na nossa penúltima edição, a gente falou de Apocalipse Pop. A gente já falava ali dessa questão de narrativa de fim de mundo, de como a gente estava vivendo um novo espírito do tempo em relação a toda essa sensação de crise que a gente vendo por aí, mas a coisa ganha uma proporção muito diferente quando a gente está falando de narrativa de fim de mundo ali na tela da Netflix e quando isso invade o nosso noticiário ou a janela da nossa casa, nossa rua, nossa casa, que é o caso do que a gente vai conversar aqui com a Carmela hoje. Então, conto aqui com a presença da nossa gaúcha, especialista em insight, que hoje vem aí não só com essa preocupação da gente entregar insight, analisar comportamento, mas trazer muito das vivências do que ela também está assimilando. Então, Carmela, primeiro, obrigada por estar aqui e se disponibilizar a falar, abrir um tema que sei que ele está dolorido nesse momento ainda, mas seja bem-vinda aqui com a gente. Olá, caóticos. De fato, é um momento bem sensível. Nem sei dizer muito como eu tô me sentindo, assim, porque a gente ainda tá no meio do caos, né? Tudo ainda tá acontecendo. O Guaíba até ontem ainda tava subindo, hoje de manhã parece que deu uma estabilizada, então eu ainda tô, no meio dessa situação emergencial mesmo da tragédia. Mas eu tô segura, né? Eu não tô bem, porque eu acho que ninguém que tá aqui tá bem, emocionalmente, né? Mas eu tô segura, eu moro, num bairro alto de Porto Alegre, né? Que é o bairro Petrópolis, e fico totalmente fora da zona de risco, assim, né? Aparentemente fora da zona de risco. Tenho luz, tenho água, fiquei ali uns dias sem água, mas agora a minha zona aqui já normalizou. Então, assim, eu tô, no alto do privilégio aqui dessa catástrofe, mas emocionalmente dilacerado, assim, é muito difícil porque são muitas vidas, é muita destruição, é o nosso estado inteiro, é a nossa cultura, é a cidade que eu sempre tive orgulho e sempre amei morar, com outra cara, assim, afogada, inundada e sem a gente saber absolutamente nada do que vai ser do amanhã, assim, vivendo um dia após o outro. E eu que tô aqui, né, segura e bem, tentando fazer o que eu posso, e eu vejo isso, assim, né, de muitas pessoas fazendo o que pode aqui para ajudar, seja doando, seja fazendo Pix, seja se mobilizando, seja indo lá para frente do resgate. Enfim, assim, é mais ou menos isso que eu tô, e tudo pode mudar a qualquer momento, né? A gente começou a conversar, né? E a gente tem falado, né, desde que aconteceu. Inclusive, foi você que me trouxe, acho que a notícia ali em primeiro, e que me deu o tom da gravidade, né? Porque antes de chegar na imprensa ali, como chegou. E a partir disso, a gente que, né, que tá lidando e se relacionando com pessoas que estão aí, era até o que eu te falava, assim. Eu sei que não dá pra eu chegar, oi, tá tudo bem, e achar que você vai dizer tá tudo bem, né? Porque é quase, você tá em segurança, né? Dentro do possível, como você tá lidando com esse momento, né? Então até muda a nossa forma de olhar, de se relacionar e de pensar esse assunto. Mas acho que o ponto da gente se reunir hoje aqui, da gente conversar como é que, enquanto Causcast, vale a gente falar um pouco desse tema, vai para além de uma visão jornalística, porque né, temos pessoas competentes na área para fazer isso, mas como que a gente pode tentar olhar pelas lentes da cultura, né? Tentar decifrar melhor, tentar chegar em novos caminhos do que está acontecendo agora, né? A gente sabe que isso não é uma questão pontual. A gente está falando aqui de chuvas que se iniciaram aí 29 de abril, né? A coisa já está andando,
o Rio Guaíba, como você falou, ainda vai demorar para baixar. Segundo o informe que a gente tem aqui de pesquisas hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é provável que o Guaíba só volte ao seu volume habitual em junho. Vai demorar para baixar em questões da normalidade climática e em recuperação social, cultural, todas as suas dimensões possíveis vai demorar muito, né? É um impacto que a gente vai ver muito a longo prazo. Embora o tema vá perdendo um pouco de espaço na mídia, no dia a dia, que é o que acontece, mas a gente não pode pensar isso de maneira isolada, né? A gente está falando de uma catástrofe que, segundo os dados atualizados até ontem pela Defesa Civil, é um saldo de 450 cidades afetadas, sendo que são 497, né, no estado do Rio Grande do Sul, e já contabilizando mais de 2 milhões de pessoas atingidas até agora. A gente sabe que esses dados ainda serão melhores apurados. E a questão que fica, acho que para você que ainda está assimilando o que está vivenciando, né, nessa mix de sentimentos, para quem acompanhou de fora, não se compara a dor, mas também o sentimento de impotência, de culpa, de desconfiança, né, uma série de coisas que se misturam, uma coisa que nos pegou de surpresa, mas não foi tão surpresa assim, porque já tinham vários alertas, como esses filmes de ficção científica que a gente sempre tem um cientista que é meio maluco no início, que está falando que algo vai acontecer, né? E aconteceu. Então a gente está vendo muito das narrativas que a gente vê nos filmes tomando uma realidade, de certa forma. E aí a gente se perguntou aqui, então, como que a gente pode trazer nomes, né? E aí, dessa vez, eu não vou trazer aqui para o nosso papo nomes autorais de estudos de consumo que a gente vem fazendo, como a gente costuma ter nesses episódios, mas olhar para quem está estudando, né? Pessoas da academia, nomes de movimentos, que nos trazem letramento para entender melhor essa situação que a gente está vivendo. Né? Até porque a gente acredita muito que quando a gente dá nome para alguma coisa, é o começo de tudo para a gente sair de um estado de paralisia e conseguir ir para a ação. Então, vamos de nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Olha, diante de tudo isso que a gente está vivendo, teriam vários nomes aí que a gente já vem ouvindo falar. Justiça climática, eco-ansiedade foi um ponto que a gente trouxe já num episódio aqui, que é sobre esse medo que a gente tem de já sempre estar na iminência de uma grande catástrofe. Mas tem um estudo, tem um livro que traz um conceito muito interessante de dois pesquisadores franceses, que eu não vou saber pronunciar da melhor maneira, que é o Pablo Servan e o Rafael Stevens. E eles falam do conceito de colapsologia. Não é uma palavra inventada aqui. Colapsologia é uma lente para a gente pensar catástrofes no mundo contemporâneo. E a abordagem que eles trazem não é não é da gente ficar nessa lógica, fim de mundo, não é ficar só nessa questão do apocalipse. Eles trazem uma ideia de não é sobre ser pessimista ou otimista, mas é sobre ter um olhar de lucidez de questões que já estão sendo mapeadas e de que estão acontecendo. E dentro dessa lógica de colapsologia, eles trazem uma distinção muito interessante, que é a diferença de colapso e crise. Porque crise, a gente fala de crise pra caramba, né? Tem até um episódio que a gente falou de permacrise, que é uma das palavras que entrou no dicionário Collins há pouco tempo, que se refere a esse mundo onde a gente sente que não passa a crise, é uma crise depois da outra, né? Então, é pandemia, é outra coisa, enfim, é crise econômica, é crise geopolítica, então é quase como se fossem ondas, né? O momento de crise que a gente vive. Só que as crises, elas vão acontecendo, de certa forma, com sinais gradativos, até que você tenha ali o pico daquele movimento, né? Então, você vai vivenciando. No caso do colapso, não. Ele chega de repente, pelo menos para quem está vivendo, né? Ele é um processo em larga escala, irreversível, de fortes consequências a longo prazo e que afeta, sobretudo, as necessidades básicas de uma população. Então, é por isso que eles fazem uma distinção entre, por exemplo, um ataque terrorista ou um maremoto, que são acontecimentos muito problemáticos, mas que eles são pontuais ali, você, né, faz uma gestão de crise para lidar, enquanto existem algumas questões, principalmente consequências das catástrofes climáticas, que elas têm essa questão de uma ruptura muito maior, porque quando você está sem suas necessidades básicas, água, alimentação, energia, habitação, é outro negócio, né? Você está em outro jogo para lidar com a situação, né? E aí que o livro falava, e a gente constatou agora, é que quase ninguém está preparado para lidar com esse momento em que você está sem o seu básico. Então, isso tudo vem segundo o livro, de problemas ambientais, energéticos, climáticos, geopolíticos, é tudo integrado, né? Não dá, são problemas tão complexos que uma
coisa está conectada na outra. Não dá pra gente falar que o problema que a gente está vivendo agora, ele é só ambiental. A sensação, ela é de colapso mesmo, assim, sabe? Eu acho que é louco, porque é isso, eu sempre vi todos os filmes de apocalipse, sempre adorei, e quando a gente vive uma coisa dessas, é uma sensação de colapso, tipo, meu Deus, sabe? A cidade está inundada, as cidades inteiras foram alagadas, sabe? Não é, que nem tu tava falando assim, não é uma ação pontual que a gente vai lá e resolve, né? É uma ação que destruiu o estado e que ainda não terminou. A gente já tá há 10 dias nisso e ainda não terminou. Então, agora, enfim, a gente tava com essa questão de não ter água, beleza, só que agora, assim, as pessoas sem água nas suas casas, muitas pessoas sem luz, que é isso que tu falou do básico, né? O mercado ali, os supermercados já começam agora a não ter coisas mais, sabe? Tipo assim, agora a gente começa a ver que, de fato, sei lá, toda a parte de hortaliça, verdura, não sei o quê. E a coisa de acordar com um helicóptero, eu acordo todos os dias com um helicóptero louco, assim, no meu ouvido. Então, essa sensação, ela é, assim, visceral, sabe? Tipo, de fato, tá vivendo um colapso que, sei lá, nunca imaginei, assim, na minha vida passar por isso. Muito louco. Sim, é louco porque quando você está diante de um colapso, tudo aquilo que é o mantenedor da ordem, da regra, né, da estabilidade, se esvai. As leis parecem não fazer sentido, porque as pessoas devem ver que na rua o quanto de, né, de subversão que acontece, as suas questões básicas, o lugar que é teu acolhimento deixa de ser, a pessoa que pode ser seu porto seguro, o lugar, a casa, a entidade que te dá segurança deixa de te dar. Então, tudo que te dá solidez nesse mundo desmorona, né? Não é à toa que o livro, inclusive, da qual sai esse termo colapsologia, é como tudo pode desmoronar. Então, é essa sensação que eu imagino. E a gente olhando aqui, foi muito do que você viveu, né? E aí tem 3 pilares aqui que acho que estão muito conectados e que a gente consegue olhar para essa situação, até para entender isso como uma questão estrutural. A gente está vivendo isso agora e a gente não pode deixar isso ser pontual e achar, "Ai, né, acabou." Até porque eu que moro no Rio de Janeiro e acompanhei de fora, a partir do momento que a gente vê vocês passando isso, entende que amanhã eu posso ser uma refugiada climática, eu posso estar diante de um colapso também. Então tem 3 pilares que são a sensação de descompasso com o mundo, a crise de confiança e o desafio do antropoceno, que é uma outra palavrinha, conceito-chave para a gente falar aqui hoje. Mas queria começar falando, então, como que foi para você essa sensação de acordar e se vem de compasso com o mundo. Eu lembro que a gente tinha feito uma reunião naquela semana e aí você me falou, ó, a gente estava agindo aqui, porque para quem estava fora ali desse eixo, tinha uma notícia ali de que, olha, aconteceu uma chuva, uma forte enchente. Não foi a primeira vez, então a gente recebeu a notícia como, ó, é uma coisa grave, mas muito longe da dimensão do que teria, né? Então eu lembro que você falou, olha, a coisa está muito mais séria aqui do que acho que vocês estão sentindo aí. Como é que foi viver essa sensação? Eu fico pensando também agora, né, como que foi, né, porque, enfim, tem toda essa discussão de, teve aviso, não teve aviso. A gente sabia que, como tu comentou, assim, a gente sabe que aqui tem enchentes, chove muito essa época do ano e tudo mais, mas da forma, da magnitude, nunca imaginei, né, de fato que ia acontecer, assim, com o alto nível de destruição. Então, as notícias começaram a chegar, né? O feriado ali do dia 1º de maio choveu muito a ponto de dar medo, assim, da chuva, sabe? De, meu Deus, é muita água e já vinha vários dias chovendo, então. E foi ali mais ou menos naquele 1º de maio que na manhã ali do 1º de maio do feriado, daí na manhã do dia 2 a gente começou a ver, de fato, entre nós aqui mesmo, né? Na mídia local e enfim, pessoas conhecidas e tal, a proporção disso, assim. E aí é louco, porque de quinta-feira até ali o sábado, que acho que foi a grande loucura ali, sexta e sábado, a gente ficou obcecada, assim, eu fiquei obcecada, eu começava a olhar, começava a ler, começava a falar no grupo, aí tá subindo, não tá, não sei o que tá acontecendo. Então essa sensação mesmo de estar colapsando, sabe a cena do filme que o chão começa a desmoronar, assim, as pessoas vão correndo, tipo, é meio que essa cena, assim, horrível, de ver ali que de fato tá subindo a água e tá destruindo e começa a ter pessoas e daí dá um desespero e daí a gente não sabe o que fazer e aí tu fica ali obcecado querendo saber mais notícia, mas ao mesmo tempo a gente tá em casa e nada aconteceu ainda, então é muito louco, assim. E de fato ali a sensação, isso enfim, né, daí isso ali foi no grande momento em que a gente se deu conta que tava acontecendo ali, acho que entre quinta e sexta a gente foi se dando conta. No sábado foi quando de fato a água entrou em grandes bairros de Porto Alegre, então foram
3 dias, assim, vivendo 24 horas, assim, essa informação e buscando informação e querendo entender. E aí a gente se coloca, assim, numa situação, nem sei se eu posso falar isso, mas parece uma distopia, assim, né? Porque no primeiro momento ali, eu acho que teve essa sensação de ninguém tá entendendo o que tá acontecendo, ninguém fora daqui tá entendendo gravidade, tanto que isso que eu te falei, né? Eu te chamei ele na quinta-feira, porque eu tava assustada, eu tava começando a entender, e aí já tava vindo os alertas de vai faltar água, vai faltar luz, tipo, já tava todo mundo assim, e daí aquela coisa que a gente vai falar também um pouco sobre fake news e tal, mas aquelas informações vindo, daí começa a dar um Uma um ansiedade certo mesmo, né? desespero, uma ansiedade. Então, acho que várias coisas começaram a se somar, né? E mesmo aqui, né? E é isso que eu falo, eu não tive, minha casa não foi alagada nem nada, nem da minha família, mas meus pais estão há uma semana já, mais de uma semana, quase 10 dias sem água, né? Então, a água, por exemplo, assim, a luz, alguns bairros ficaram sem luz, mas muitos ficaram, a luz não foi ali um grande problema, a água foi muito maior. Então, o ficar sem água é muito louco, porque, já faltou água na minha casa, né? É normal, mas era esse aviso de vai faltar água, inundou a central do DMAI 1, 2, 3, sabe? Então, a gente começou a ver que tava colapsando mesmo o sistema, né? Ali, e o recebimento de água. E também somado àquele clássico do brasileiro em momentos de crise, que é ir no supermercado e comprar tudo que vê pela frente, assim. Então, até na sexta-feira eu acabei indo no supermercado porque eu não tinha comida na minha casa e vamos comprar alguma coisa aqui. E não tinha água mais no supermercado na sexta-feira, não tinha água potável para comprar. Eu não comprei água potável, não consegui. Então, isso também começa a dar um mini desespero de tipo, meu Deus, vai acabar e a gente não vai ter água para tomar. Então, é muito louco, assim. E aí também a virada de chave de tá, beleza, a gente tem água na caixa, né? A água parou de vir do cano, mas a gente tem água na caixa. Vamos viver com menos água. E aí começa, assim, toda a cidade, né, a se dar conta de que é isso, é o banho de chuveirinho. Por mais que tenha água na caixa, não é o banho que eu ligo a água e tomo um banho e tal. Não, porque essa água vai acabar, né? Então era o tempo inteiro nessa iminência de vai acabar. Então, louça, o mínimo possível, roupa, eu não lavei roupa até hoje, tô há 10 dias sem lavar roupa, porque é o menor dos problemas. Lavar cabelo, não no outro modo, não existe lava-cabelo e tal. Então, toda essa questão da água, assim, e também a gente também aos poucos vai se dando assim, descarga, não puxa muita descarga, né? Então é muito louco, assim, tu de fato entrar assim nesse modo e muitas outras coisas também que eu acho que a água ela foi ali pontual desse momento tragédia e emergência, só que aí aos poucos a gente começa a entender outras camadas desse grande colapso, né? E aí eu acho que, ouvindo você daqui, né, enquanto você vivia tudo isso, a gente seguia a nossa vidinha aqui em outros estados, né? Vivia nosso feriado, vivia a nossa vida. E acho que, se a gente fizer um paralelo com a pandemia, que acho que foi um outro acontecimento de dimensão global e aí muito impactante, que também deixou traumas e vai deixar, né, assim como esse vai deixar também, é que na pandemia a gente recebeu essa informação ao mesmo tempo, todo mundo, né? Então, quando a gente começou a entrar em quarentena, e aí rolou aquela sensação inicial, vamos ficar uma semana em casa, e a gente foi descobrindo que uma semana foi se estendendo. Acho que vocês sentiram algo parecido com o Rio, né? Vai baixar, vai durar um dia, 2 dias depois, até entender que isso vai demorar mais. Só que dessa vez tinha um fator diferencial, que estava acontecendo de maneira localizada. Então, o senso de gravidade, ele não estava compartilhado. Então, ele gera esse descompasso, porque você está ali diante de uma situação de extrema gravidade, né? E outras pessoas estão ali vivendo e seguindo o fluxo da vida delas, o que é potencializado ainda pelas redes sociais, porque você abre ali tuas redes e você fala, peraí, como é que essa pessoa tá rindo, tá festejando, eu tô aqui num cenário de guerra. Então gera uma sensação de esquecimento, né, por todo o país e de descaso. Rolou muita cobrança em torno da mídia dar uma atenção, né, de você falar, nossa, peraí, eu acho que vocês não estão dando a atenção necessária. Eu lembro que na primeira final de semana o Fantástico não trouxe e tudo mais. Mas a questão aqui é como a gente vai lidar e como a gente se prepara para essa sensação de descompasso, porque não há um protocolo hoje, né, no mundo que identifique esse tipo de situação. Olha, tal situação está entrando em colapso. Como você age? Até hoje, quando a gente tem uma catástrofe climática e às vezes a gente tem assim, aviso de evacuação de uma área, né? Até quando tem os avisos, acho que é difícil as pessoas se prepararem, a gente entrar em negação,
Porque o que faz depois do aviso? Quando falam, olha, Sim, aqui vai vai pra encher. onde, né? Vai no mercado comprar água, não é de bom tom, aqui você sabe, assim, não existe um trabalho de conscientização. Então vai numa lógica meio cada um por si, né? E cai naquilo que tudo desmorona, então você se apega ao teu, cuida do cada um, assim, cada um por si. Então você acirra essa lógica. Mas aí acho que tem um ponto que você traz aí, que acho que ainda corrobora, né? Que acho que é um segundo eixo que a gente ia falar aqui, que é nesse momento que tudo desmorona, aumenta a crise de confiança. E aí, quando a gente não se vê enquanto unidade, né, num país, essa crise ela fica ainda maior. Então, tiveram que várias celebridades, personalidades aparecer na mídia e falar: olha, gente, Rio Grande do Sul é Brasil, né? A gente está nessa, esse problema do país, é um problema nacional, né? A gente começou a ter que se mobilizar, né, e reforçar a importância da solidariedade enquanto um dever cívico. Seguindo aqui, tentando olhar a lógica de um colapso como um passo a passo, né? A gente começa, então, nessa fase 1, que você está em descompasso, porque cada um está vivendo um sentimento de um lado. Então, você, nesse lado aí da crise, né, do não sei como fazer. Do outro lado, tem a galera que está assistindo, mas não sabe, porque tá na impotência, tá na culpa do privilégio e tá, meu Deus, em quem eu confio. E aí a gente entra a fase 2, assim, que é a crise de confiança que começa a disseminar. Porque, por um lado, você quer romper essa paralisia e quer agir, mas como que você ajuda? A quem, né? É o Pix. Aí vem, o Pix não, o Pix do governo é bom, o Pix não é, esse aqui é fraude. É como que a gente ajuda, né? E aí, nesse momento, a gente entende a importância de ter entidades, ter instituições sólidas. A gente já vivia um problema de crise de confiança no Brasil e no mundo, que, independente dessa tragédia, ela já existia, né? Ela já estava em curso. E nesse momento, a gente precisa fazer campanha, a gente precisa reforçar e lembrar que o Brasil é um só, né? E vamos ajudar, né? E como que ele é um problema de todo mundo. Então, como que foi a questão dessa disseminação de informação e de solidariedade, de como que tudo isso aconteceu olhando por aí? Então, assim, como eu te falei no início, acho que teve esse sentimento, assim, de as pessoas não estão tendo noção do que está acontecendo. Entrar ali na rede social e ver o influenciador lá seguindo a vida e o jornal tal, postando uma matéria. Isso é muito louco. Eu comecei a ficar com raiva, assim, de uns influenciadores que eu adoro. Ai, que ódio, não tá falando nada, como assim, sabe? Tipo, esse sentimento de abandono mesmo. A própria Globo ali, no Jornal Nacional e no Primeiro Fantástico, assim, deram falaram, né, citaram o assunto, mas não deram gravidade. Então, de fato, existe uma mobilização das pessoas via rede social para conseguir conscientizar, assim. Então, eu vi muita gente postando, eu mesma aqui não sou de postar, a gente começa a postar, começa a falar, começa a dizer o que está acontecendo, e daí é louco, porque começa aquelas imagens da tragédia, porque aparentemente o terrorismo ali que chama atenção e atrai, né? Então começou um Sim. monte de imagem horrorosa, assim, justamente para chamar a atenção da mídia. E aí chegou um momento ali que de fato virou a chave. E aí eu comecei a ver. E daí, né, enquanto isso, assim, né, acho que até falou da coisa da solidariedade, no momento em que a gente viu a situação aqui, né, muitos grupos de pessoas daqui de Porto Alegre, né, e da região se juntaram para de fato ir ao resgate, né, e pegar o seu barco, o seu bote, o bote do amigo, ir para a beira do rio, se organizar. Eu participei de um desses grupos, assim, que é do Coletivo Dalmas, que foi um amigo meu, o Rodrigo Pires, que me convidou para participar. E é uma galera, assim, totalmente articulada e organizada que eu fiquei, assim, muito surpresa de ver a capacidade dessas pessoas de lidar na crise e montar esquadrões de guerra, assim, né? Então a gente teve essa mobilização social muito forte, as pessoas querendo salvar todo mundo, não interessa quem era, não interessa nada, eu só tava querendo ali. E não só nos resgates, mas também abrigo e doação, e essa mobilização via rede social, né? Então, tem até um meme aí que tá rolando, tipo assim, que Porto Alegre hoje vive via o grupo de WhatsApp e Instagram. As pessoas estão ali botando informação pro mundo pra gente também poder, nesse primeiro momento, pedir socorro e pedir ajuda, assim. E acho que isso funcionou muito. Acho que o Rio Grande do Sul, assim, viu o Brasil, né? Está vendo o Brasil se mobilizar.
de uma forma, assim, inacreditável, assim, e desde, começa um Whindersson Nunes e tal, e daí vem um Pedro Scooby, assim, o Pedro Scooby, gente, ele veio assim e as pessoas, assim, a minha vizinha, a senhorinha, falou: ai, aquele moço, né, que veio, o surfista das grandes ondas. Então, assim, se espalhou de fato essa história dessa ajuda da pessoa que estava lá no Rio de Janeiro, não precisava ter vindo e veio, né? E que começa a juntar gente, grandes nomes para fazer esses mutirões de doação. E o Lucas Fresno fez, daí, enfim, ele é daqui de Porto Alegre, mas ele fez uma super live no Podpah, juntou um Começou, monte né, de gente, o movimento. Agora, acho que tem um começou um ponto que você movimento. tem um ponto que você traz aí, que eu acho que para a gente entender essa anatomia de um colapso, é que a gente precisa muito da mobilização de cada um da sociedade civil, né? Só que a gente, até chegar nesse ponto, e aí tem um paradoxo nessa história, né? Porque a gente precisou se ajudar e um para o outro, né? Porque a gente não estava mais confiando nas instituições. Porque, de fato, né, sejam em perspectiva aí local, eu não estou trazendo aqui, acho que a gente não está aqui fazendo uma apuração auditada de tudo que foi feito pelo governo. Mas a gente sabe que não seria suficiente, né? A gente não está preparado, quanto sociedade, quanto mundo, quanto política pública, para lidar. Então, de fato, né, os próprios governantes pediram ajuda da população porque a gente não ia conseguir ser efetivo nesse momento. Mas acho que quando a gente não tem um colchão de confiança comum, né, um lugar para centralizar a informação, fica muito mais difícil se mobilizar, né? Que é o que você falou, né? E a gente passou a se informar por grupos de WhatsApp. Então, assim, a gente deixou de confiar no Estado, na imprensa, não tem mais um órgão que te traz aquilo que você precisa, né? Então você vai, em quem você ainda confia? No teu vizinho, no teu amigo, numa pessoa, numa celebridade. Então aí criou-se um terreno fértil para descentralização da narração do colapso, né? E a gente cai muitas vezes em sensacionalismo, em espetacularização, em oportunismo, né? E aí a gente abriu muito o debate dessas celebridades que, de certa forma, emprestam teu holofote, né, teu espaço ali para dar visibilidade. E ficou muita gente debatendo, né? É oportunista, não é? Fulano está se promovendo. Só que nesse momento, né, o que a gente foi todo mundo debatendo, vamos focar em resolver, né? Assim, talvez seja, para algumas pessoas vai ser, para outras não vão. Mas o que é influenciar alguém hoje? Enfim, num primeiro momento, né, óbvio que por questões até de facilidade, de conseguir chegar mais rápido ao socorro, foi o civil que fez ali esse primeiro movimento, mas sim, eu mesma, quando estava ali na boca do rio, ali, auxiliando no resgate, eu vi Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiro, Exército, tudo na mesma quadra, nunca tinha visto isso na minha vida, todas as Forças Armadas na mesma quadra, assim. Mas então, assim, né, até para, assim, o Estado sim está ali, né? Talvez num primeiro momento tenha demorado um pouco mais para chegar, mas veio, a ajuda tá ali, né? Até porque isso também é uma fake news aí que se espalha. Mas essa questão da centralização de informação, eu pelo menos analiso que por enquanto a gente ainda tem esse problema, né? Porque é isso, o civil se mobilizou. Então, um monte de grupo surgiu, um monte de abrigo, o clube e tal começou a abrir a doação e veio. E a gente faltou um lugar onde essa informação de fato ali estava certeira. O abrigo tal precisa de tal coisa, o abrigo tal tem vaga, aqui eu preciso de ajuda. Então, até eu participo de um grupo de WhatsApp desses, né? Desse grupo de socorro aí, de resgate, e é o tempo inteiro uma enxurrada de informação, precisa de socorro, não sei aonde, o bichinho tá preso, não, tem que mandar tal coisa pra fulano em tal bairro. Então, é uma loucura, assim, essa falta de centralização, assim, tanto que a gente começou a ver surgir planilha do Excel, site, um fulano lá, uma santa criatura, fez todo um site com todas as informações centralizadas e tal, não sei o quê. Porque, de fato, essa falta, né, dessa centralização abre margem, né, para um monte de coisa, assim, pra gente, inclusive, pedir uma doação que daqui a pouco já tem excesso, ou, sabe, ou direcionar para um lugar que tipo, antes tinha um espaço aqui, que é o Pepsi on Stage, era um abrigo, o abrigo inundou, né? Então, primeiro momento tinha que ser para lá, mas daí inundou, daí não é mais, e para onde foi? Então, essa falta de centralização, ela atrapalha, né, um pouco aqui o trabalho do voluntário, o próprio trabalho do Estado, assim. Porque o movimento de solidariedade ele não pode ficar só no fiz a minha parte, que é o que rola com as pessoas, porque tem que fazer, mas esse sentimento de preciso contribuir de alguma maneira, mas tem que ter um olhar sistêmico, né? Um olhar Exato. Uma sofisticado gestão, para né? uma gestão da situação, né? E a gente hoje está Exato. aí em festival de inovação, falando de inteligência artificial, debatendo coisas tão futurísticas.
E na hora que a gente tem um colapso, a Exato. gente precisa de sistematizar dado, informação para canalizar fonte de ajuda, a gente não tem quem a recorrer, né? Então, acho que falar de centralização de informação, de influência, de reputação, é algo muito importante, é algo que a gente tem que debater nesse cenário. E, inclusive, isso vem gerando alguns debates para entender o futuro da influência, né? A gente viveu recentemente o Met Gala, que é esse evento que tem, que talvez seja o Sim, que foi principal no tapete vermelho da sábado, moda, que foi, né? foi agora, junto com o Met Gala, junto com o show da Madonna, a gente tava num mundo à parte, assim, né? Porque não fazia o menor sentido nenhuma das duas coisas. É muito louco, porque, enfim, né? Eu aqui acabo. A gente quer entender, né, intelectualmente todas as coisas. É parte do nosso trabalho também, um pouco aqui. Só que o que eu sinto, assim, muito de quem está aqui em Porto Alegre, né, em região, estado, claro, né, não é na sua totalidade, mas muitas pessoas que estavam ali no front e tal, não há espaço para se pensar em outra coisa a não ser tirar a pessoa de cima do seu telhado e levar para um ambiente seguro. Então, ali nos primeiros dias, né, na semana passada, teve muita gente já trazendo essa discussão política e tal, meus parentes, e tal, e eu ficava irritada, sabe? Tipo, "Ai, não quero saber, sabe? Não quero saber. Porque tem gente lá, eu preciso ir lá. E aí agora, e aí eu também acho muito assim que enfim, acho que agora a gente começa também a diminuir os resgates e começa eu, pelo menos agora, comecei a ler todas as matérias que eu não tinha lido, ouvir todos os podcasts que eu não tinha ouvido na semana passada, e eu vi também que esse movimento de trazer esse pensamento político e entender tudo isso tá vindo muito das pessoas que estão de fora de Porto Alegre, né? Então isso eu acho interessante também, essa divisão de tarefas, assim, sabe? A gente tá aqui num primeiro momento nessa atitude mais emergencial e agora começa de fato a entender né, e discutir as questões políticas, sociais e tudo que impacta econômica. Mas eu achei muito bom que quando eu cheguei, quando eu estava pronta para esse momento, tinha muita informação, conteúdo de qualidade aí, de gente pensando e ajudando a entender também, com esse olhar, com essa cabeça mais neutra, né, e não tão impactada com a tragédia. E para além das questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, outras questões catastróficas estão acontecendo no mundo. E, inclusive, surgiu um movimento após o Met Gala chamado. Tem dois nomes para isso: Blockout e Digitine, que é Digital Guillotine, que faz referência ao movimento, né, de guilhotina, porque teve uma influenciadora que repetiu uma frase da Maria Antonieta no Gala, né, trazendo toda uma questão ali sobre essa situação de ter. Isso não é uma questão nova, né? A gente sempre conviveu com pessoas privilegiadas vivendo seu mundo à parte, enquanto uma parte da população está vivendo uma série de problemas, né? E isso é uma questão do mundo também. Acho que você sempre vai ter o descompasso com o mundo, vai ter sempre alguém feliz para alguém triste. Acho que isso é fato, a gente tem que conviver, isso é maturidade, mas isso ganha uma dimensão diferente quando é algo sistêmico, quando é algo coletivo, quando é algo de impacto muito grande. Então, muito se debateu sobre o quanto que é melhor se promover, mas ajudar, é melhor ficar quieto e não se colocar. É melhor a pessoa se promover e ajudar na doação aqui e ganhar para a imagem dela do que ela ficar me influenciando a consumir, porque no final é o que os influenciadores fazem. E esse é um debate que eu acho que iniciou aqui, né? E ele não está resolvido, sabe? Eu acho que isso vai ser talvez uma das grandes pautas que a gente vai ter para debater esse ano, tanto dentro do Brasil como fora, de o que é influência no dia de hoje, né? Que influência é essa que a gente quer valorizar? O quanto que a gente vai endossar quem constrói a reputação ajudando o outro, ou desenvolvendo um estilo de vida, ou compartilhando informação. E o que a gente precisa ter consciência é que é muito importante essa questão da informação, da gente confiar no outro. Mas, diante dessa descentralização de informação, cria-se um terreno muito fértil para fake news e para desinformação. Porque tem uma diferença aí, né? Fake news é quando alguém ali intencionalmente produz algo ali com vontade de distorcer a realidade em torno de um benefício próprio. Mas a desinformação é quem passa adiante sem ter checado, né? Porque caiu e quis ajudar, enfim. E que mecanismos a gente vai ter daqui para frente para lidar com isso, né? Eu mesma falei, né, que no início, ali nos primeiros dias, eu via lá meus influenciadores queridos tocando a vida e dá um sentimento, eu fiquei com raiva, assim, sabe, como assim tu tá
E daí, claro, o show da Madonna era aquele dia, ai, como assim tu tá indo no show da Madonna? Óbvio, né? Na hora a gente pensa também, né, de uma forma mais egoísta, mas querendo ver daquelas pessoas que eu pago o apoia-se, que eu dou like em Uhum. todos os negócios, sabe? Que eu curto, que eu gosto de fato de ouvir, não me abraçando e não me acolhendo, assim, a sensação é meio essa. Então, quando chega um Pedro Scooby, e não é só ele, assim, acho que ele veio, mas muitos influenciadores mais de imediato começam a prestar ali uma atenção para aquilo, né? Não precisa vir aqui salvar as pessoas que nem ele, mas, por exemplo, uma Virgínia, né, que é tão criticada, eu mesma tanto critiquei, ela foi a primeira ali a fazer uma live da WePink e arrecadar dinheiro. Então a gente começa a olhar para essas pessoas de outro jeito, assim, né? Tipo, poxa, olha a Lina, a Virgínia, né? Tá ali. O que eu acho da Virgínia não interessa, mas o fato dela ter apoiado ali, né? A gente, sabe, tá legal, o Whindersson, nossa, sabe? Então a gente começa a olhar com outros olhos, assim, essas pessoas. E aí até essa questão da ajuda, porque daí assim, enfim, num primeiro momento teve essa leva de pessoas que se prontificaram a ser as primeiras, e aí eu acho que essas pessoas acabam ganhando pontos, assim, né, com quem tá sofrendo aquilo ali. Eu acho que de certa forma o Pedro Scooby é amado no Rio Grande do Sul, com certeza. Se até ontem ele não era, hoje eu acho que ele é, assim, pela atitude, sabe, de Sim. ter tomado a frente. Mas aí a gente também começou a ver um monte de gente, depois de um certo tempo, querer também vir para cá, enfim. E aí é muito louco, assim, porque existe, né, óbvio que é uma pauta que tá rodando o mundo inteiro, né? É uma situação que dá like, que dá engajamento, as pessoas querem saber. Então, eu acredito, né, que muitas pessoas, sim, fizeram um movimento ou outro em prol do engajamento. Mas eu acho que no momento em que a gente tá ainda de emergência, toda ajuda é bem-vinda, sabe assim? Quer vir aqui te fazer biscoito? Aí vem, mas ajuda, não vai ficar parado tirando foto, sabe assim? Vai ajudar, vai salvar, Sim. vai doar, vai mobilizar tuas redes. Tu quer biscoito ou não? Tá, tudo bem, sabe? Pode ganhar engajamento desde que faça alguma coisa, porque a gente tá precisando de ajuda, sabe? Então eu acho que tem muito essa, o fulano tá fazendo isso só por biscoito, mas ele tá fazendo e tu tá só reclamando, sabe assim? E é geralmente aí que a gente falha enquanto sociedade, né? E é por isso que queria trazer aqui que o nosso terceiro step para lidar com o colapso é entender que a gente está vivendo no antropoceno. E é interessante e assustador entender, porque antropoceno eu comecei a entender esse conceito mais quando a gente foi fazendo os estudos antropológicos por aqui, que antropoceno, na verdade, ele é a era geológica em que a gente vive. Não sei se você sabia disso. E antropoceno, é um termo cunhado por dois grandes pesquisadores, ganhadores do Prêmio Nobel, Eugene Stormer e Paul Crutzen, acho que é assim que fala o nome deles. Esses dois pesquisadores, eles trouxeram como proposta para a comunidade acadêmica há alguns anos a gente entender que a gente estava vivendo numa nova linha geológica, porque esse momento em que a gente vive, a força humana, ela é uma ação geológica. Então, tudo aquilo que o homem faz tem um impacto direto na natureza. Desde quando a gente começou lá a primeira revolução industrial, a gente está vendo a nossa quarta revolução industrial. Tudo que a gente vem fazendo, né, a gente olha a natureza como recurso e não como um sistema integrado e sustentável, e isso tem um impacto. Dentro da lógica do antropoceno, a gente tem que entender que cultura e ecologia e biologia e sociedade é tudo a mesma coisa, está tudo no mesmo balaio. E esse acho que é o ponto que deixa a coisa muito mais complexa e facilita que na hora de uma grande catástrofe, alguém fale, não, mas a culpa não é minha e joga para frente. Porque, não, isso aqui está em outra seara. A pandemia foi uma das primeiras grandes questões globais que a gente vivenciou do antropoceno, né? Porque era uma questão de uma doença, mas tinha uma questão geopolítica em torno. Então, quando alguém fala que surgiu um vírus, de quem é a culpa do vírus? O vírus é chinês. Quando você dá nacionalidade, você está se posicionando. Então, não dá para você falar de política, né? Então, todas as decisões que a gente tinha que tomar em torno do que era prioritário era uma decisão também política, né? Tinham interesses, a gente tinha que decidir o que era mais importante e o que não era. Então, viver no antropoceno é a gente ganhar consciência de que as coisas elas são sistêmicas e o que a gente faz num lugar tem impacto no outro e não dá para você existir de maneira isolada.
viver consciente do antropoceno. Não é que você vai ter que virar um ecochato da noite pro dia e ficar fiscalizando se as pessoas estão reciclando, estão fazendo isso, aquilo, porque é isso, né? É pesado. A vida já é pesada demais na dimensão individual de cada um. E aí você tem que lidar com todo o peso do que é coletivo. Faz sentido que a gente escape, né? Ninguém quer. Acho que agora mesmo muita gente já está saturada de falar disso. Ai, meu Deus, lá vem o pessoal falar de Rio Grande do Sul. Só que ignorar, né, não vai resolver. Vai te dar um tempo de ação, mas a gente chegou no momento de mundo que não é, eu vou ignorar e alguém vai lidar com isso lá na frente. Você, em algum momento, vai ter que lidar com isso também. E acho que essa tragédia no Rio Grande do Sul mostrou que é óbvio que toda catástrofe climática ela reflete a desigualdade social, então os menos favorecidos vão ser sempre mais afetados, mas teve gente com muita grana aí que virou refugiado climático, né? Então vai afetar todo mundo. Então, você colocar a tua preocupação com questões climáticas, com as previsões do que está para acontecer dentro do teu plano de vida e de futuro, enfim, é uma questão de escolha, porque ela vai acontecer, né? Então, se todo mundo começar a trazer isso, e na hora que você for votar, eu não olhei o plano de questões climáticas de nenhum candidato das minhas últimas eleições, eu foquei em outras pautas. Então, é sobre entender que agora a gente vai ter que olhar para uma outra camada, né? Para uma outra questão que não é as futuras gerações vão lidar, não a nossa geração está lidando com a ação humana sobre a natureza, sabe? E a gente vai ter que encarar ou ficar em negação até que, de novo, a gente fique toda, né, de tempos em tempos, com um espaço de tempo cada vez menor, lidando com certas surpresas e catástrofes que ficar falando lá, ah, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Não, isso assim da priorização, quando politicamente, né, quando a gente escolhe o candidato também, assim, a questão climática, ambiental, ela não estava no top 3, né? E agora ela tá no top um para mim, pelo menos, assim, né? Porque ela destrói, tem a capacidade de destruir todo o resto, assim. E é isso que tu falou de não ser sobre poder aquisitivo e tal. Eu acho que sim, né? A gente tem aqui especificamente, a gente teve essa particularidade de todo mundo, né? Devastou todos os tipos de pessoas, né? Todo mundo é impactado. Claro, né? Enfim, como tu comentou, a galera de classes mais baixas sofrem mais, né? Não, enfim, a questão da reconstrução e de voltar à vida é muito pior, mas no sentido de que aqui a gente está falando de não de classe social ou de poder aquisitivo ou de onde tu mora, né? É vulnerabilidade ambiental. Tem um monte de bairro ótimo que foi alagado, e ótimo no sentido de considerado os bairros classe média e tal, também foram alagados. Então, é sobre ser vulnerável ambientalmente, né? E acho que todos, pelo menos os gaúchos agora, estão se sentindo dessa forma. Então, provavelmente, assim, eu espero, né, que essas pautas climáticas e ambientais comecem a ser cobradas e analisadas, né? A gente tem aí uma eleição de municipal, né, esse ano, e acho que vai estar todo mundo com isso em mente, assim, né, na hora de fazer essas escolhas. Eu espero, né? Eu tenho esperança que sim, pelo menos. Eu lembro que em 2006 foi lançado um documentário que todo millennial deve ter visto, se não viu na escola, viu na época da faculdade, que era Uma Verdade Inconveniente, com a icônica cena do urso polar, que acho que foi atualizada pela imagem do Sim. cavalo agora, do Al Gore, né, do ex-presidente americano. E ali, eu acho que o nome desse documentário diz tudo. A gente sabe dessa verdade inconveniente há muito tempo, né? E a gente tem que lidar. É inconveniente esse tema. Ele incomoda. Ele compete com uma série de outros BOs internos que a gente tem que dar conta da vida adulta, de pagar os próprios boletos. Mas a gente vai ter que achar, enquanto sociedade, algum caminho e algum meio de falar disso e de pensar planos de ação, sabe? É. Porque senão a gente vai trocar crises por colapsos. E acho que a gente não ganha muito, sabe? Já tá difícil administrar crise existencial, crise econômica, crise ambiental. E ter que viver em colapso, assim, não vai ser fácil. E a coisa vai andar. Então a gente tem que conseguir, sim, sair dessa lógica de pasteurização. E aí, para a gente ir para os nossos finalmente aqui, queria encerrar entendendo que sentimento que fica para você agora, sabe? Acho que você é que melhor pode traduzir. E eu acho que vem ainda na nossa frente muitas coisas. Acho que o medo do amanhã, essa inexistência de uma perspectiva de o que vai acontecer, como é que vai ser, e daí até esse grupo de resgate que eu participei tá com um monte de iniciativa legal de
abrigo, mantimentos, organização de doações, reconstrução, a parte de limpeza, faxina. Então, a gente vê que existe uma mobilização, mas ao mesmo tempo dá um medo, um medo do que vai ser. Tipo, o Fantástico fez uma matéria lá que mostrava cidades esponja, a Holanda, né, New Orleans. E daí a gente fica assim, ai, mas será que aqui vão conseguir? Como é que vai ser? Então dá muito medo disso, assim. É medo também de ser um pouco esquecido. Acho que é uma pauta que tá muito quente, mas essa água vai baixar. E a gente sabe que vai perder força de mídia, então dá muito medo de ser esquecido, porque isso não vai resolver esse ano, né? Isso vai ser resolvido ao longo de muitos anos. Então, é louco, assim, porque. E aí, também, somado a isso, acho que tem uma coisa que é muito interessante com relação à própria pandemia, que é, de novo, voltar nesse lugar desse descompasso comportamental. Tipo, o que eu faço, sabe? Assim, é certo Sim. eu ir na academia ou não é certo, né? Então, assim, é uma loucura. Eu acho que cada dia eu. Enfim, a gente tá monotemático, né? Não se fala de outra coisa. Então, a gente vai conversando e falando e sentindo e vendo e desvendando novas camadas, assim, dessa situação, que acho que vai durar e a gente vai passar por isso e vai aprender ainda muita coisa e vai mudar de ideia muitas vezes. E assim, também pra gente não ficar também só olhando. É muito difícil, né? Não olhar só pro lado ruim. Mas, assim, até dentro de todos os sentimentos de luto que eu falei, eu pelo menos hoje, né, tenho um sentimento de esperança. Acho porque eu vi de perto, né, essa mobilização das pessoas, então eu vejo que todo mundo tá mobilizado. Todo mundo tá mobilizado, né? Não interessa a forma, o jeito. E isso dá esperança, assim. Acho que é uma sensação de que as pessoas se deram conta e estão a fim de colaborar, de doar, de se fazer útil ali também no meio desse processo. Então, eu tenho esperança aí, sim, de que a gente vai dar a volta por cima. Sim, eu tô vendo muitas mobilizações que estão chamando para ação e tentando trazer, olha, a gente vai reconstruir a cidade, ela vai ser uma cidade, a cidade não, a gente vai reconstruir o estado de uma maneira que seja modelo e que a gente consiga implementar toda essa visão de inovação que a gente debate tanto em festival, que se fala tanto em tudo sobre futurismo e na prática a gente vê pouco acontecer, né? Então, tem também um caminho para olhar para esse lado, né? Dentro da disciplina de estudo de futuro, tem uma das metodologias que quem trabalha com isso chama cone de futuro, que você vai do futuro mais provável ao mais desejável, né? Então, como que a gente consegue canalizar agora, e já que teremos que reconstruir, como é que a gente vai trazendo, vai abrindo novos debates para a gente pensar. Não reconstrua de um jeito, aí tapamos o buraco, né? Como é que a gente faz uma coisa de prevenção, né? E como que a gente se prepara melhor para situações como essas, sabe? Acho que esse é o drive de comportamento. Repensar essas cidades, né? Ali tem cidades que não vão poder ser construídas mais no mesmo lugar. Mas eu acho que tem muita gente aqui em Porto Alegre, pelo menos assim, da minha bolha, né? Da galera, agência, branding, design thinking e tal. Tem muita galera boa, futurista e tal, que pensa e que tá se propondo também a trabalhar em parceria com o Estado para propor projetos e tal. Então, isso também, assim, acho que tem muita gente que vai pegar junto para de fato, assim, pensar soluções não só para tapar o buraco, mas para repensar esse estado, né? Então, Carmela, vamos seguir para o nosso Joga na Roda, já que a gente está numa edição especial. Eu vou mencionar o livro que a gente falou o episódio inteiro, que é Como Tudo Pode Desmoronar, Pequeno Manual de Colapsologia para Uso das Gerações Presentes. É um livro bem recente, foi lançado em março desse ano. Então, tá super fresco, ele é pequenininho. Então, para quem quiser se aprofundar mais no que a gente trouxe aqui, ele foi só uma pontinha do iceberg. E acho que o que a gente pode seguir com você, ajudando a gente aí, é trazendo para onde então a gente olha agora, né? Quem quer e deve ainda ajudar, né? A coisa está longe de chegar ali na, na fase tranquila. Para onde a gente olha, onde que a gente pode se informar, onde que a gente pode ajudar. Mas aí eu queria jogar na roda dois podcasts que eu ouvi aí nessa semana e me ajudaram também a entender outra perspectiva, né, com o olhar de outras pessoas que estão aí, não estão sendo impactadas diretamente, mas estão pensando sobre todos esses assuntos, que é, primeiro, né, o Angu de Grilo, os dois últimos episódios Bela delas, Reis, ótimo, adoro. maravilhosas. Os dois últimos episódios são sobre aqui as enchentes. O primeiro eu não ouvi inteiro, porque foi bem na época ali, nos dias que eu tava bem louca, né, nesse furdunço desse caos.
Mas ontem, né, na terça-feira, dia 14, elas lançaram um episódio muito bom. O episódio tem 2 horas, é excelente, vale cada minuto, assim, sim, né, é legal, é informativo, é uma informação qualificada, mas para quem tá aqui é um pouco assustador também. Mas super indico elas. E outro podcast também aqui, que é o Braincast, que ele muito também do episódio que eles fizeram das enchentes, porque eles falam principalmente que é muito ali a ossada deles sobre mídia e fake news, né? E o papel da informação e da comunicação nesse momento de crise. Então, acho que fica a dica aí de dois podcasts que estão trazendo informações qualificadas para quem quer também se aprofundar mais na discussão. É isso, então. Dicas anotadas. Se informem, por favor. Não repassem informação sem checar. Gente, tem uma coisa que parece coisa de tempo dos maias, mas existe site oficial de tudo. Vai lá, checa informação. Quer saber o que cada um tá fazendo? Tá disponível lá. Então, encerramos aqui. Espero que a gente ainda possa voltar a fazer um episódio daqui a algum tempo. Como o Rio Grande do Sul está se reconstruindo, dando lições aí para a humanidade, dando aulas ali de prevenção de impactos e riscos, assim espero. Fico por aqui. Na semana que vem a gente volta no nosso canal habitual, com o nosso elenco completo, trazendo mais um nome aos bois, mais um estudo, mais um fenômeno de comportamento que dá conta de explicar pra gente questões da atualidade que você achava que estava vivendo sozinho e quando você vê, são fenômenos da nossa cultura. Tchau, tchau, Carmela. Um beijo, gente. Espero que você siga melhor emocionalmente, fisicamente, com toda esse luto aí, que você consiga passar por ele, por cada fase de uma maneira que seja mais proveitosa. Um beijo, gente. Obrigada. Enfim, é isso. Um dia após o outro, espero voltar com melhores notícias e continuem doando, que toda ajuda aí vai ser muito importante. Beijos, seus caóticos. Até mais. Um beijo.